Desistência voluntária e arrependimento eficaz. Artigo 31. O agente que voluntariamente desiste de prosseguir na execução ou impede que o resultado se produza só responde pelos atos já praticados. Crime impossível. Artigo 32. Quando por ineficácia absoluta do meio empregado ou por absoluta impropriedade do objeto é impossível consumar-se o crime, nenhuma pena é aplicável. Artigo 33. Disse o crime. Culpabilidade. Inciso 1. Doloso, quando o agente quis o resultado ou assumiu o risco de produzi-lo. Inciso 2. Culposo, quando o agente, deixando de empregar a cautela, atenção ou diligência ordinária ou especial, a que estava obrigado em face das circunstâncias, não prevê o resultado que podia prever, ou, prevendo-o, supõe levianamente que não se realizaria ou que poderia evitá-lo. Excepcionalidade do crime culposo. Parágrafo único. Salvo os casos expressos em lei, ninguém pode ser punido por fato previsto como crime, senão quando o pratica dolosamente. Nenhuma pena sem culpabilidade. Artigo 34. Pelos resultados que agravam especialmente as penas, só responde o agente quando os houver causado, pelo menos culposamente. Erro de direito. Artigo 35. A pena pode ser atenuada ou substituída por outra menos grave quando o agente, salvo em se tratando de crime que atente contra o dever militar, supõe lícito o fato, por ignorância ou erro de interpretação da lei, se excusáveis. Erro de fato. Artigo 36. É isento de pena quem, ao praticar o crime, supõe por erro plenamente excusável a inexistência de circunstância de fato que o constitui ou a existência de situação de fato que tornaria a ação legítima. Erro culposo. Parágrafo 1º. Se o erro deriva de culpa, a este título responde o agente, se o fato é punível como crime culposo. Erro provocado. Parágrafo 2º. Se o erro é provocado por terceiro, responderá este pelo crime a título de dolo ou culpa, conforme o caso. Erro sobre a pessoa. Artigo 37. Quando o agente, por erro de percepção ou no uso dos meios de execução ou outro acidente, atinge uma pessoa em vez de outra, responde como se tivesse praticado o crime contra aquela que realmente pretendia atingir. Devem ter-se em conta não as condições e qualidades da vítima, mas as da outra pessoa para configuração, qualificação ou exclusão do crime e agravação ou atenuação da pena. Erro quanto ao bem jurídico. Parágrafo 1º. Se por erro ou outro acidente na execução é atingido bem jurídico diverso do visado pelo agente, responde este por culpa, se o fato é previsto como crime culposo. Duplicidade do resultado. Parágrafo 2º. Se, no caso do artigo, é também atingida a pessoa visada, ou no caso do parágrafo anterior, ocorre ainda o resultado pretendido. Aplica-se a regra do artigo 79. Artigo 38. Não é culpado quem comete o crime. Coação irresistível. Alínea A. Sob coação irresistível ou que lhe suprima a faculdade de agir segundo a própria vontade. Obediência hierárquica. Alínea B. Em estrita obediência à ordem direta de superior hierárquico em matéria de serviços. 1. Responde pelo crime o autor da coação ou da ordem. 2. Se a ordem do superior tem por objeto a prática de ato manifestadamente criminoso ou há excesso nos atos ou na forma de execução, é punível também o inferior.
estado de necessidade com excludente de culpabilidade. Artigo 39. Não é igualmente culpado quem, para proteger direito próprio ou de pessoa a quem está ligado por estreitas relações de parentesco ou afeição, contra perigo certo e atual que não provocou, nem podia de outro modo evitar, sacrifica direito alheio, ainda quando superior ao direito protegido, desde que não lhe era razoavelmente exigível conduta diversa. Coação física ou material. Artigo 40. Nos crimes em que há violação do dever militar, o agente não pode invocar coação irresistível, senão quando física ou material. Atenuação de pena. Artigo 41. Nos casos do artigo 38, letras A e B, se era possível resistir à coação, ou se a ordem não era manifestadamente ilegal, ou, no caso do artigo 39, se era razoavelmente exigível o sacrifício do direito ameaçado, o juiz, tendo em vista as condições pessoais do réu, pode atenuar a pena. Exclusão de crime. Artigo 42. Não há crime quando o agente pratica o fato. Inciso 1. Em estado de necessidade. Inciso 2. Em legítima defesa. Inciso 3. Em estrito cumprimento do dever legal. Inciso 4. Em exercício regular de direito. Parágrafo único. Não há igualmente crime quando o comandante de navio, aeronave ou praça de guerra, na iminência de perigo ou grave calamidade, compele os subalternos, por meios violentos, a executar serviços e manobras urgentes para salvar a unidade ou vidas ou evitar o desânimo, o terror, a desordem, a rendição, a revolta ou o saque. Estado de necessidade com excludente do crime. Artigo 43. Considera-se em estado de necessidade quem pratica o fato para preservar direito seu ou alheio, de perigo certo e atual, que não provocou nem podia de outro modo evitar, desde que o mal causado por sua natureza e importância é consideravelmente inferior ao mal evitado, e o agente não era legalmente obrigado a arrostar o perigo. Legítima defesa. Artigo 44. Entende-se em legítima defesa quem, usando moderadamente dos meios necessários, repele injusta agressão atual ou iminente a direito seu ou de outrem. Excesso culposo. Artigo 45. O agente que, em qualquer dos casos de exclusão de crime, excede culposamente os limites da necessidade, responde pelo fato se este é punível, a título de culpa. Excesso excusável. Parágrafo único. Não é punível o excesso quando resulta de excusável surpresa ou perturbação de ânimo em face de situação. Excesso doloso. Artigo 46. O juiz pode atenuar a pena, ainda quando punível, o fato por excesso doloso. Elementos não constitutivos do crime. Artigo 47. Deixam de ser elementos constitutivos do crime, inciso 1, a qualidade de superior ou a de inferior, quando não conhecida do agente. Inciso 2, a qualidade de superior ou a de inferior, a de oficial de dia, de serviço ou de quarto, ou a de sentinela, vigia ou plantão, quando a ação é praticada em repulsa à agressão.